Sejam bem-vindos ao Som T, o seu canto de saúde e arte. Nosso podcast fala sobre saúde e arte, tendo a música como tema principal. Meu nome é Eduardo Rocha, médico nefrologista e músico amador, e em nosso episódio de hoje falaremos sobre maternidade. Com certeza não nos lembramos da primeira voz que ouvimos na vida, mas certamente, ainda antes do nascimento, foi a de nossas mães. Será que seríamos capazes de nos lembrar de que música ouvíamos quando ainda estávamos no ventre materno? E depois de nascer, que canções de ninar nossas mães cantavam antes de dormir? A gestação atrapalha a carreira de uma médica ou de uma música profissional? O gosto pela música pode ser transmitido de mãe para filhos? Para conversar conosco sobre estas e outras questões ligadas à maternidade, convidamos duas jovens mães, Ana Rato, música, intérprete e compositora, e a doutora Fernanda Weissman, médica endocrinologista e pesquisadora. Bem-vindo, meninas, bem-vindo, Ana, bem-vindo, Fernanda. Obrigada pelo convite. Obrigada, vai ser um prazer. A Toti, que é a nossa produtora, obviamente os ouvintes não podem ver, mas eu estou cercado de grávidas aqui. Toti está com um barrigão de 7 meses, né, Toti? E Ana, nossa convidada, está aqui com a barriguinha de quantos meses, Ana? 4 meses. Lindas. E Fernanda, acabou de ter o Pedro, né? Quanto tempo? 2 meses. 2 meses e meio. 2 meses e meio. Lindas aqui, em plena forma, grávidas e pós-grávidas. Bom, mas a Toti, nossa produtora, descobriu uma pesquisadora chamada Anita Collins, que estuda a influência da música cantada pelas mães no desenvolvimento do cérebro da criança. E é uma pergunta para as duas, vocês escolhem quem responde primeiro. Qual é a memória musical mais antiga que vocês carregam? As suas mães cantavam canções de ninar? Pensando na minha mãe, assim, como a minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de música e cantava, eu imagino que ela tenha cantado muito antes de eu nascer. Assim, memória a gente... Infelizmente, né, até gostaria de saber qual teria sido, né, a primeira música que minha mãe cantou para mim quando eu estava, enfim, na barriga e tal. Você consegue imaginar? Mas eu acho que, pensando assim, na época, eu nasci em 78, mas ela ouvia muita bossa nova, ela ouvia muita Elis também, então, Wanda Sá, enfim, Tom, Vinícius, né, provavelmente alguma coisa... por ali, assim, jazz também demais, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, enfim, tava tudo por ali. Provavelmente eu ouvi bastante coisa assim. E você, Nanda, o que a Elza cantava para você? A minha família já é uma família um pouco menos artística, né? Minha mãe engenheira, super de exatas, meu pai médico. E acho que todo mundo ali só gosta de boa música, né? Na minha infância foi muito movida a canções infantis. A minha mãe sempre gostou de cantar comigo, especialmente aqueles especiais que tinham quando eu era criança, né? De Baby do Brasil, ou Baby Consuelo na época, cantando Emília, ou Saltimbancos, né? Do Chico Buarque. Isso é uma memória afetiva que eu tenho, mas acho pouco provável que isso tenha sido eu bebezinha, né? Você é de que ano? Eu sou de 81. Ana, eu me lembro de ter assistido você cantando com a tua mãe, você ainda amadora, né? E como é que foi essa experiência de cantar junto com a tua mãe? Ela te incentivou na hora de decidir rumar e migrar da psicologia para a profissão de música? Foi com 3 anos, mais ou menos, que eu comecei realmente a estudar, de alguma forma, música, né? Fui primeiro fazer aula de violão, porque eu queria tocar um instrumento para me acompanhar cantando, já gostava muito de cantar. E tinha aquela história do meio adolescente, né? Pré-adolescência, adolescência, ali querendo formar uma banda feminina na escola, né? Já era meio feminista, assim. Bom. Uma banda feminina de rock na época, assim, era muito engraçado. Eu queria ser cantora, sempre quis ser cantora. Desde pequena, quando eu colava meu ouvido numa caixa de som, eu ficava lá querendo ouvir alto, assim, entrava praticamente dentro daquela caixa de som e me imaginava ali como artista. Fernanda, você tem lembrança de cantar com a tua mãe? Eu vivi uma situação muito interessante com essa volta dos blocos de rua do Rio de Janeiro, né? Eu me lembro muito... Vou me emocionar, mas tudo bem. É pra isso. Eu me lembro da minha avó, porque a minha avó cantava pra mim a música da Jardineira, a Estrela d'Alva, né? Minha avó faleceu ano passado.
E ela tinha 93 anos. Então, essas músicas são da geração dela. E aí, não surpresa, a primeira vez que eu fui no Céu na Terra, assim, isso pra mim, tinha acabado de começar Vazio, o bloco em Santa Teresa, eu toda fantasiada, e daqui a pouco começando o bloquinho, e eu sabia a letra inteira. Eu falei, gente, de onde tá vendo isso, né? A Estrela d'Alva, não sei o quê. Então, e aí eu falei, gente, tudo no carnaval, como é que eu vou começar a chorar aqui? Não é possível, sabe? lindo. Então, eu me lembro muito da minha avó. Minha avó cantava essas coisas pra eu dormir. Eu queria tocar um tema que acaba sendo até delicado, que é a criação e a procriação. Vou perguntar, obviamente, para as duas, mas vou começar pela Ana. Como é que é a experiência de trazer uma música ao mundo? Você está criando uma música, né? É parecido com criar um filho, trazer um filho para o mundo? Você que é compositora, além de intérprete, como é que você consegue fazer uma analogia? Eu acho que tem a ver, mas é um pouco mais fácil do que trazer um filho ao mundo. Porque a composição, na verdade, foi uma coisa que foi me acontecendo muito naturalmente, né? Eu sempre fui cantora, esse era o meu ofício, ainda é o meu ofício maior. Esse último disco, enfim, que eu lancei, inclusive, tem só uma música minha em parceria. Ele é todo pesquisa de outros compositores, que eu não tenho essa obrigatoriedade de compor, porque eu acho que a composição, no meu caso, no momento em que eu estou inspirada de fato, eu não sou aquela pessoa que senta para isso, sabe? Vou agora sentar para construir e para deixar fluir, porque não funciona para mim. Acho que tem que vir muito do momento que eu estou vivendo, de alguma inspiração. Às vezes eu estou no violão e começo a dedilhar, começa a vir uma coisa, me vem, e aí de repente vem uma letra que tem a ver com alguma coisa que eu tenha vivenciado, ou de alguma coisa que eu tenha observado do mundo, mas pode ser uma analogia nesse sentido, assim. São duas coisas muito potentes, eu acho. Agora, uma outra analogia, quando você vai apresentar a tua música ao mundo, né? Você escolhe um nome, né? Assim como os teus filhos. Batiza, né? Você teve dificuldade? O que foi mais difícil para você? Escolher o nome de uma música? Você tem muitas músicas ou dos filhos? Essa coisa do título da canção, assim como o nome do filho, eu acho que tem um paralelo, uma coisa parecida no meu caso, assim, na minha experiência, porque eu acho que tanto o nome de uma música como o nome de um filho, no meu caso, mesmo com todas as pesquisas que a gente faz, né, significado de nomes, parece que alguma coisa acontece. Em algum momento, quando vem esse nome, ele cai como uma luva de um jeito que é esse nome. A música talvez também tem isso, assim. Às vezes, o nome da música nem tá na música, pode acontecer também. Mas vem e é isso. Sabe, assim, não tem outra opção. E, embora tenha várias outras opções. Fernanda, o teu processo criativo, né, de ter filhos, eu sei que foi mais complexo. Você quer falar um pouquinho como foi a sua composição, trazer as tuas duas obras-primas para cá? Então, na verdade, para Júlia vir foi difícil, né? Enfim, eu tive um problema de saúde, fiz diversos tratamentos que não deram certo. Pronto, a outra já se emocionando outra vez. Enfim, vamos lá, né? Grávidas sabem, puérperas, que isso é inevitável. Acho que mães sabem que isso é inevitável, né? Mas enfim. Então, enfim, eu tive um problema de saúde, que eu tentei engravidar alguns anos por conta desse problema de saúde. Acabei não conseguindo, fiz diversos tratamentos. E aí, nesse processo todo, eu fiz um transplante renal, no qual meu irmão me doou o rim. E depois que o meu irmão possibilitou a minha continuidade, isso se tornou ainda mais importante. Então, talvez essa minha história tenha sido responsável pela vinda do Pedro, né? Porque eu quero que a minha filha tenha alguém na vida dela como eu tenho meu irmão. E a Júlia veio, assim, pra dizer, olha, mãe, acabou. Agora é só alegria. E eles dividiram a minha barriga com o rim do meu irmão, que tá na minha barriga, né? Então, no ultrassom, eu conseguia ver os dois. Que demais. Quando eles eram pequenininhos. Tá todo mundo chorando. É muito importante a gente levar essa mensagem da beleza, da importância, da nobreza que é você doar os órgãos, em vida ou depois da morte. Agora, Nanda, você tocou num assunto muito importante, que é a dificuldade de engravidar. Muitos dos nossos ouvintes, certamente, muitas das ouvintes, casais, têm essa dificuldade. E a gente sabe que isso pode ser um problema mais comum dos tempos atuais, não sei se antigamente era menos falado, mas dentre as possíveis causas, existem as hipóteses de que seja o estresse da vida atual, nosso ritmo. Qual é o papel que os hormônios podem exercer nesse momento, nessa dificuldade? É real ou é mito que o estresse seja um dos responsáveis pelas pessoas não conseguirem engravidar?
Olha, eu acho que tem algumas coisas, né, que a gente pode pensar. Primeiro, eu acho que as pessoas hoje, além de tudo, são extremamente imediatistas, né? Eu acho que na época da minha mãe, da minha avó, elas começavam a tentar muito mais cedo, as mulheres se casavam mais cedo. E acho que desde um primeiro momento do casamento, a coisa já era liberada, como se diz, né? E aí, quando vinha, enfim, minha mãe que se casou com 19 anos, né? Então, ela demorou pra ter filho? Demorou, ter filho com 24. Enfim, eu tenho 38, quer dizer, é uma diferença gigantesca, né? Eu recebo muitas pacientes no consultório para avaliações hormonais, porque não estão conseguindo engravidar, entre aspas, que você vê que, na verdade, assim, elas estão há 2, 3 meses tentando, né? Então, acho que a gente também faz parte de um mundo muito para ontem, né? As mulheres, especialmente, eu arrumei a minha vida para ter filho, né? E aí tem um pouco a ver com o que a gente, né, conversa aqui sobre ajeitei minha carreira, ajeitei meu casamento, tá na hora, então tem que ser para amanhã. Só que esqueceram de combinar com os russos, né? Porque o corpo da gente não é assim. Então, tem uma certa dificuldade, entre aspas, eu vejo mulheres buscando tratamentos, né, de fertilização e tal, cedo demais. Nas gerações passadas a gente tinha menos isso, né? Então isso dá uma falsa sensação de que as mulheres têm mais dificuldade para engravidar. Então isso é uma coisa. Acho que a segunda coisa é o fato da gente realmente engravidar mais tarde, né? Acho que essa coisa de engravidar velha, não sei o que, é uma bobagem absoluta. Mas certamente os hormônios de uma menina de 20, 25 anos é totalmente diferente dos meus, né? Que com 38 anos resolvi que queria ter o segundo filho, enfim. E eu não tenho dúvida que é o nosso ritmo de vida, né? O quanto que a gente dorme mal, come mal, né? Se estressa com tudo. Então, a Nanda já tocou num assunto também muito importante, da escolha do momento de engravidar. Como é que foi para vocês a escolha do momento, considerando uma carreira? Vocês são muito bem-sucedidas nas respectivas carreiras. Aquele momento e que vocês disseram provavelmente, agora vai, tá na hora. Eu deixei para mais tarde mesmo. Tinha um pouco de receio, sim, né? De como se você se sentisse improdutiva depois, né? Assim, será que eu vou conseguir voltar como eu era antes? Será que eu vou ter energia? Será que eu vou ter tempo? Será que eu não tenho 1000 outras coisas para fazer antes? Aí nisso você vai deixando o tempo passar. Quando veio essa luz, quero ser mãe, veio fortíssima. Só que mais tarde também eu também tive uma questão. Já tinha 36, quando já tinha uma relação bastante estável. Na verdade, meu marido queria muito mais do que eu. Já há um tempo, insistindo e tal. E eu lembro de ir na ginecologista, começou a botar um terrorzinho, ficando com um pouco de medo. E aí eu engravidei com 36. E aí no 5º mês eu tive que interromper a gestação, porque tive um problema de uma malformação super raro, chamada síndrome de Potter, que é justamente, não tem o aparelho urinário todo, não tinha bexiga e rins. Não tinha a menor condição de vida. Só que eu descobri com 5 meses e tal, então já estava com uma coisa bastante evoluída. Foi muito difícil para mim, muito sofrido, porque eu já tinha um projeto, mãe de primeira viagem, até berço eu já tinha com 5 meses. Depois isso nunca mais aconteceu. E aí o projeto ficou mais forte ainda, porque aí eu queria ter um filho. E aí depois veio o bebê super saudável, Caio, que tem 3 anos, e aí eu fiquei apaixonada. Eu amei ser mãe. Hoje em dia, eu posso dizer com segurança que é a coisa mais importante da minha vida. Existem várias outras coisas muito importantes na minha vida. A música sempre foi a mais importante. Agora, ser mãe é mais importante mesmo, assim. Eu realmente amei. Eu acho que, pra mim, essa história do momento ideal também veio muito ligado à carreira. Eu queria realmente fazer tudo do ponto de vista acadêmico que eu tinha planos de fazer antes de ter filho, porque eu tinha a ideia de que depois que a gente tem filho fica mais complicado, né? Então eu fiz doutorado nos Estados Unidos, fiquei um tempo lá, voltei, comecei a orientar minhas teses, né, de mestrado e doutorado e publicar meus artigos, meus trabalhos e tal. E aí, num dado momento, eu falei, bom, agora tá na hora, porque eu vou parar de uma forma mais tranquila, né? Eu realmente acho que em algum momento você tem que tomar cuidado para não abrir mão demais das coisas que são importantes para você. Porque muda depois que a gente tem filho, né? E eu concordo 100% com a Ana. Hoje em dia, a maternidade realmente é o meu melhor projeto, né? De todos os projetos que eu já fiz na vida, esse é sem dúvida o melhor. Mas assim, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que a gente transfere a conta depois, né? Se a gente deixa alguma coisa por fazer, eu acho que uma mulher que abre 100% a mão de tudo
só para viver a maternidade, eu acho que ela tem que ter muita segurança de que as crianças não vão pagar a conta depois, né? Porque os filhos pequenos dependem muito da gente, obviamente extremamente demandantes e vão nos manter mas eles vão crescer. E eles vão, se Deus quiser, né, ser criados para o mundo, é isso que a gente quer. E aí, de repente, você se vê, né? Bom, quem sou eu agora? E aí, assim, não tem essa coisa de mãe velha, né? Não tem mais isso. E enquanto que eu me lembro da minha avó com 50 anos, com aquele cabelo de laque, né? Aquela coisa muito mais senhoril. E isso não é só na aparência, né? A nossa saúde é diferente. Então, hoje a gente faz reposição hormonal para menopausa, por exemplo, né? Sendo que isso não tem nada a ver com juventude, tem a ver com manutenção de saúde. Então, hoje uma mulher de 35 anos, né? Porque tem esse número cabalístico, né? Acima de 35. O que é absolutamente um reflexo de estudos que foram feitos há 20 anos atrás. Então, estamos falando de alguém de 35 anos dos anos 80. Não agora, né? Dos anos 2000, 2020 que a gente tá. Aliás, muito mais que 20 anos, 40 anos atrás. Que eram pessoas mais velhas, não só fisicamente, mas acho que organicamente falando também mais velhas. Então, acho que isso é uma grande bobagem. Não tenham filhos na época que vocês não estão preparados para isso. Voltando à questão da gravidez, né, a gestação e a música, nós fizemos uma revisão bibliográfica aqui na produção e a Toti identificou aqui que pelo menos um estudo publicado numa revista de pediatria, International Journal of Pediatrics, ela comparou bebês nascidos de mães que ouviram música com as mães que não ouviram música. É um estudo bem controlado, né? E os bebês que nasceram com mães que ouviram música, nesse estudo de 2012, eles tiveram melhor performance em um teste, que tem uma sigla aqui, BNBAS, que na verdade a tradução melhor seria uma escala de avaliação do comportamento neonatal. E considerando que o sistema auditivo do feto, né, ele começa a ouvir a partir da 21ª semana, parece que a mãe cantando música durante a gestação, durante a gravidez, isso pode melhorar o comportamento neonatal. Nanda, faz sentido essa história de que o bebê ouve o que a gente está cantando, os sons de fora chegam para o bebê e isso pode estressar o bebê? Faz todo sentido, né? A gente sabe que a audição é o primeiro sentido que aparece, né, no feto ainda. E acho que a música pode entrar nessa seara de te acalmar um pouco, de deixar você mais calmo. Por outro lado, acho que quando você combina, né, gestação, profissão, nanana, eu não sei, durante a minha primeira gestação e agora também, né? Eu tinha uma preocupação tão grande de, durante esses 9 meses, deixar tudo pronto para quando eu parar, que às vezes a gente não tem tanto tempo para fazer isso que a gente gostaria, né? Enfim, a gente já se culpa tanto, mas tanto, né? Então, assim, eu gostaria de ter ouvido mais música, porque eu sei que faria bem pro meu bebê, mas eu acho que eu não consegui, né? Eu ouvi tanto quanto eu gostaria. Vou aproveitar do tema. Ana, eu não preciso nem te perguntar se você tem cantado pro seu bebê, né? Você tá aí grávida mas eu acabei de saber que, na verdade, por enquanto, não está ouvindo nada, né? Mas certamente ele vai ter a sorte de ouvir durante um bom tempo. Ah, sim, e aproveitando a dica, né? Já respondi por você, certamente você tem cantado durante a tua gestação. Eu posso pedir uma coisa? Dá para você tocar uma música para os nossos ouvintes e para o bebê que está aí a caminho? O que você vai cantar? Nem sequer dormir, uma música minha. Naquela noite eu nem sequer dormi, o sentimento ainda tava ali, atravessado atrás dos meus botões, desafiando livros e canções. Só das paredes eu não escondi nada e ninguém pra me aparar a dor. Chorei com força pra secar o amor que reviveu assim que eu te revi. Naquela noite eu nem sequer dormi, o sentimento ainda tava ali, atravessado atrás dos meus botões, desafiando livros e canções. Só das paredes eu não escondi nada e ninguém pra me aparar a dor. Chorei com força pra secar o amor que reviveu assim que eu te revi. Parece até que eu não tive mais vida. Parece até que eu não fui mais feliz.
verdade é que você é o melhor de tudo que eu vivi. E agora, se quiser bater a porta, eu vou abrir. Maravilha. Muito obrigado, Ana. Linda música. Vamos continuar. Agora eu queria falar sobre o dia D, né, que é o dia do nascimento do bebê, e para alguns músicos é o dia do lançamento do CD, da música, do show, da estreia. Ana, você que tem as duas experiências de ter trazido o bebê no mundo, tá trazendo outro agora, e já lançou alguns CDs, eu não sei nem mais como é que fala, eu sou da época do LP, né? Pois é. Dá para comparar o dia da estreia de um show, de um lançamento de um CD com o nascimento de uma criança? Sim, dá para comparar. Mas ainda é aquilo que a gente... É muito forte ter um filho, assim, é muito forte ter um filho. Até ter um filho, eu realmente achava que a música era a coisa mais importante da minha vida, nada era... me trazia tanta satisfação, tanta emoção, assim, né? Música é emoção pura, filho também, essa coisa desse primeiro momento. É emoção, na verdade, o tempo inteiro. Depois que nasce também, né? Tem preocupação, tem emoção boa, tem emoção esquisita, tem culpa, tem um monte de coisa junto. E você, Fernanda, existem estudos que mostram que a música durante o parto, ela pode reduzir a ansiedade, dor e causa, obviamente, o relaxamento da mãe e talvez até da equipe toda que faz o parto. Os teus partos tiveram música? Como é que foram os teus dias D em relação à música? Acho que fortíssimos, né? Muito, muito intensos. Eu acho que você ver uma vida saindo de dentro de você é uma coisa, assim, inacreditável. Acho que a melhor palavra é essa. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, né? Eu olhava e falava, gente, acho que isso não é comigo. Eu devo estar vendo algum filme e daqui a pouco eu vou acordar. Sei lá o que vai acontecer, né? E qual foi a trilha sonora? Pois é. Eu, como médica, né, sou muito preocupada com a parte de saúde. Então, eu te confesso que, assim, a anestesista maravilhosa colocou uma trilha sonora linda, né? Se eu não me engano, tava tocando Elton John, que eu amo. Mas não fui eu que escolhi, porque eu só queria saber se tinha 5 dedos, se tava tudo certo, se, né? Conta tudo, tá tudo direitinho, chorou, não chorou, né? Mas... Enfim, eu adoro aquela música do, né, Como é Grande o Meu Amor por Você. Essas músicas me lembram meu parto. Não sei se era essa que tava tocando, que eu só consigo me lembrar que, graças a Deus, nasceu com 5 dedos na mão, 5 dedos no pé e, enfim, nasceu saudável. Mas essas são músicas que me remetem ao meu parto. Não consigo te explicar muito bem por quê. Aos meus partos, né, que agora eu tenho no plural. A gente vai falar sobre parcerias, para não dizer que não falamos dos homens, né? Quando a gente fala em uma parceria na composição musical, Fernanda é pesquisadora e publica artigos científicos, onde você tem também parceiros, né, no processo criativo. Ana, a gente tem curiosidade e tem uma imaginação de que quando você faz uma parceria na composição, um faz a música, o outro faz a letra, é mais ou menos assim, ou hoje em dia não é necessariamente, não tem um processo? Não necessariamente. Você pode fazer só melodia, o outro fazer letra, você pode fazer um pedaço, letra e melodia, o outro fazer um refrão e devolver, e você faz a outra parte. Tudo é possível. E hoje você não precisa mais se encontrar fisicamente, né? O que, por um lado, é uma pena, assim. Eu acho que antes tinha muito essa coisa do encontro, assim. Por outro lado, é um adianto de vida, porque é um recurso, né? A gente tem no WhatsApp, você consegue fazer música pelo WhatsApp. Você grava um áudio, manda pro seu parceiro, ele vai lá, termina, manda de volta. E, no fim, um dos dois grava a música inteira para ter o registro. Enfim, então ficou tudo muito mais fácil, assim, né? Nanda, e como é que é a parceria para escrever um artigo científico? Como é que é a escolha? Cada um tem sua função bem definida ou isso tem um certo improviso? Eu acho que tem uma certa sobreposição, né? Talvez um pouquinho mais definida, porque a gente tem toda uma regra, né, de autoria quando a gente fala de artigo científico, e hoje a gente precisa determinar, quando você vai publicar, qual foi a função de cada um. Mas acho que a mesma função pode ser desempenhada por várias pessoas, né? E acho que o interessante, né? Acho que isso também é bastante comparável, né? À vida da gente em geral, né? O artigo científico, ele parte de um projeto, né? Então você, na verdade, é parceira antes daquilo existir, né? Você senta e, bom, a gente vai estudar o quê? Qual é a nossa pergunta, né? Um artigo científico, ele responde uma pergunta médica, né? No meu caso,
né? Então, o que a gente quer descobrir? E aí a gente desenha uma forma cientificamente comprovada de tentar responder aquela pergunta, sem saber se a gente vai conseguir responder. Assim, eu não sei se o meu produto final vai existir ou não. Muitas vezes é uma tentativa. E aí depois a gente vai envolvendo pessoas que podem contribuir de alguma forma. Quase que sempre, né? O projeto começa com um número de pessoas e termina com quase o dobro, porque a gente acaba envolvendo outras pessoas naquele filho que tá nascendo, entre aspas. Falando sobre listas, né, e playlists, a novidade do nosso Som T é que agora cada episódio do Som T é acompanhado por uma playlist que já está no Spotify. Então basta procurar lá, somt.fm. É o nosso. Lembrando que o Som T tem um acento no E. E a gente tem uma playlist sobre maternidade. Quem quiser dar um pulinho lá, tem Pink Floyd, tem Chico Buarque, tem Caetano, tem Bethânia. Acho que o pessoal vai gostar. Músicas que, de alguma forma, remetem à maternidade. Meninas, infelizmente, estamos nos aproximando do final do nosso programa. Ana Rato, Fernanda Weissman, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Esse dia foi sem dúvida prazer. Maravilhoso. E nós apelidamos o episódio de hoje como Hoje é Dia de Rock, Bebê. Maravilhoso. Delícia de episódios. E aguardamos vocês dentro de 15 dias em mais um episódio de Som T, o seu canto de saúde e arte. Som T.